Bom, olá para todo mundo que está assistindo mais um Fórum Entrevista, hoje com um convidado muito especial, ele que é ator, escritor e muitas outras coisas. Pedro Cardoso, obrigada por aceitar o nosso convite e estar batendo esse papo aqui com a gente hoje. Eu Eu que te queria já, agradeço. eu queria aproveitar já te perguntando como é que você está nessa situação. Você está em Portugal, né? A gente tem recebido notícias agora de que já tem aí a Europa já está falando numa segunda, metade da Europa já está aí tendo que possivelmente enfrentar uma segunda onda do coronavírus. Portugal, por exemplo, disse que nem saiu da primeira. Então, eu queria te perguntar como é que você está, primeiro, como é que está essa situação para você e por que você acha que a gente está enfrentando isso? A gente vê aqui que no Brasil, por exemplo, as pessoas, uma grande resistência, né, em relação ao isolamento social, virou praticamente uma briga política entre os que apoiam e os que não apoiam o isolamento. Por que você acha que isso está acontecendo? Bom, aqui em Portugal, como na Europa, de uma maneira geral, não houve resistência ao isolamento social, nem há nenhuma resistência ao uso de máscara. O que a gente está vivendo no Brasil, na minha opinião, é resultado de uma liderança completamente alucinada desse grupo de pessoas que está no poder, que ecoa essa tendência que encontra-se também nos Estados Unidos, em alguns outros lugares do mundo, né? De uma negação dos fatos da ciência. É uma pena. Eu acredito que muitas pessoas no Brasil adoeceram e algumas morreram por irresponsabilidade absoluta da administração pública. Aqui em Portugal não houve nada disso. Aqui houve as dificuldades de se lidar com uma coisa que ninguém conhecia bem. Então pode ter acontecido alguns erros, pode ter acontecido do governo ter errado em alguma coisa, mas de uma maneira geral acertou. Tanto que, ainda que alguma coisa melhor pudesse ter sido feita, ainda assim, o resultado aqui é bastante bom. Agora, primeira onda, segunda onda, sinceramente, isso me parece uma onda contínua. É muito evidente, você diminui o convívio e a propagação diminui, você aumenta o convívio e a propagação aumenta um pouco. Então, eu tenho tido o convívio mínimo possível. Quando vou para uma praia, por exemplo, vou para uma praia geralmente muito deserta, fico a mais de 20 metros de pessoas, não estou convivendo com os amigos, né? Faço supermercado, convívio realmente muito, muito pouco, o mínimo inevitável, né? É totalmente diferente do Brasil. Aqui o governo não é irresponsável e, principalmente, não é fascista. Não é um governo com essas tendências agressivas e assassinas. É um governo responsável, é um governo, por acaso, de centro-esquerda. Mas se fosse um governo de centro-direita, eu acredito que teria sido muito parecido, porque também teria sido um governo responsável, né? Sei lá, são situações políticas muito diferentes mesmo. O que estamos vivendo no Brasil é um pesadelo sem comparação. Poucos momentos na história da humanidade houve administrações coletivas tão. É difícil até encontrar uma palavra, tão assassinas, tão alucinadas, tão completamente irresponsáveis. Você falou, eu sou ator, né? Como que você vê, diante dessa pandemia e dessa crise, até porque eu já vi algumas falas suas, você dizendo que você tem ainda uma relação profissional muito forte com o Brasil, mais com o Brasil ainda do que Portugal. Então, como que você está vendo? Como que essa pandemia atinge o setor cultural, tanto do ponto de vista do que vai ter que ser repensado, porque provavelmente muita coisa vai ter que ser repensada no campo do entretenimento, da cultura e da arte, e como que você vê essa questão, por exemplo, da lei Aldir Blanc, né, que foi aprovada sem nenhum apoio do governo federal, tiveram que entubar mais uma coisa, porque tudo está vindo pelo Congresso, né, como o auxílio emergencial e tudo mais, e depois eles puxam para si como se fossem eles que tivessem proposto. Então, como que você vê essa situação da cultura, principalmente da cultura no Brasil, diante de um governo que não respeita e não valoriza a cultura e os artistas? Ingrid, bom, sei lá, é evidente que o projeto fundamentalista religioso metido a liberal, o que ele pretende é destruir todo o pensamento divergente dele, como é característica do fascismo. Então, eles vão nos atacar de todas as maneiras que eles puderem, eles vão fazer tudo que eles puderem fazer para que nós não tenhamos público, não tenhamos riqueza, né, que nada de bom aconteça
na produção cultural desse país por vir a ser chamado Brasil. Mas eu tenho muita resistência a lutar apenas pelo que me interessa, sabe? Eu penso que nós, artistas, não devemos lutar pela arte, nós devemos lutar pelo interesse público. Nós não devemos lutar para que exista arte porque nós, artistas, queremos fazer arte, e sim porque o público merece ter para ele disponível produtos artísticos para consumo. Então, a Lei Rouanet, todas essas leis de incentivo, eu sou muito reticente em relação a elas, sabe? Eu penso que elas foram mal pensadas. Elas se originam, inclusive, se eu não me engano, no governo do Collor, que era um governo também profundamente desonesto. E ela vem se remendando e tudo mal. O auxílio emergencial para os artistas, é bem que se diga, ele está muito mais direcionado para as pessoas que, de fato, não tinham nenhuma economia, porque os artistas não são as celebridades, os artistas não são as pessoas que são famosas da TV. Os artistas é uma comunidade de pessoas muito maior do que apenas aqueles que o público conhece. Há grande número de pessoas que são técnicos de teatro, operadores de som, operadores de luz, contra-regras, marceneiros de teatro. Essas pessoas ficaram subitamente desempregadas. A nossa atividade desapareceu por completo. Então, essas pessoas precisam de apoio. Agora, uma pessoa na minha posição, que tive a sorte, que tive a chance de trabalhar muito em teatro, na televisão, que, obviamente, eu pude juntar um patrimônio, ter alguma reserva financeira que me permite suportar talvez 1 ano, talvez 2 anos, mesmo sem estar efetivamente trabalhando, coisa que não é verdade, porque eu estou trabalhando, mas ainda assim, não é para mim este auxílio. Eu não preciso deste auxílio. E alguns colegas meus que tiveram oportunidades semelhantes também não precisam destes auxílios. Mas a grande maioria dos artistas não é rica, não é gente que teve a oportunidade de trabalhar no mínimo mercado da televisão, que é um mercado muito pequeno em comparação à totalidade da população brasileira. Então, esse auxílio que foi obtido, que chama-se Lei Aldir Blanc, ele não é... Estou dizendo isso para que não se confunda, né, uma certa proteção de classe quando eu defendo esse auxílio. Esse auxílio é importante para nós, artistas, não para aqueles como eu, mas para os que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, como deveria também haver auxílios iguais para todas as outras categorias profissionais que tenham sido tão agredidas pela pandemia como a nossa foi. Então, o auxílio é bem-vindo, mas nós, artistas, não merecemos nada que outras pessoas do povo brasileiro não mereçam também. Eu não quero nunca lutar pela minha categoria, porque acho que isso é uma das desgraças do Brasil. Cada categoria lutar pelo seu interesse. Não, eu luto para que o público tenha acesso ao bem cultural. Se o público tiver acesso ao bem cultural, nós, artistas, teremos uma vida plenamente satisfatória. O que nos falta é que o público possa ir ao teatro, ao cinema, comprar um livro, ir a um museu, que o público tenha dinheiro para fazer isso. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, claro que sim. E a gente viu o quanto que é importante, teve muita discussão a esse respeito durante a pandemia, sobre o quanto que a cultura é importante, inclusive para promover a saúde mental, manter a saúde mental das pessoas, né? E a gente, às vezes, só se dá conta da importância da cultura em momentos muito trágicos como esse, né? Do quanto que ela permite e faz com que a gente consiga manter o mínimo de sanidade diante de toda essa crise, todo esse processo que a gente está vivendo. Então, de fato, a cultura é muito importante nesse sentido e muito importante também para o aprendizado, para que possamos nos tornar seres humanos melhores, mais completos, evoluídos, né, em todos os sentidos. Então, fica aí essa questão da cultura como algo muito menos de classe, muito mais do ponto de vista da nossa formação humana, né, enquanto... Você me permite, a cultura é um bem público. Sim. O que não quer dizer que ela deva ser administrada pelo poder público. Ela tem que ser apoiada pelo poder público e, na minha opinião, ela pode ser administrada tanto, em alguns momentos, pelo poder público, quanto pela iniciativa particular. Não me incomoda nada. Eu sou dono de uma mínima produtora de teatro. Eu, no teatro, não tenho patrão. Sou meu próprio patrão. Me agrada que eu não tenha que ser patrão de ninguém, nem do Estado.
e ofereça o meu trabalho para a concorrência, que o público está sempre exposto, né? O público escolhe que peça vai ver. Mas me agradaria mais ainda que o Estado desse para o público os meios de consumir os bens culturais. De que modo isso pode ser feito é uma questão mais complexa, técnica, que eu nem me aventuro a ter uma solução para ela. Mas esse é o assunto importante, na minha opinião. Exato. E quando ele tira financiamento da cultura, não valoriza a cultura, é uma forma também de manter o povo onde está, quer dizer, de não permitir que o povo possa criar as suas próprias ferramentas de transformação pessoal e coletiva, né? Também uma Ingrid, forma isto é uma guerra, eles falam guerra cultural, é verdade, é uma guerra que eles fundaram. Eles querem que as pessoas acreditem apenas no que é dito pelo pastor. Essas igrejas de falsa fé, de religiosidade desonesta, homens que não têm fé nenhuma, que abrem igrejas porque é um bom negócio. Essas igrejas oferecem às pessoas conforto emocional, conforto espiritual, promessa de enriquecimento, se eles pagarem o dízimo, e isso substituiu a atuação do Estado. Eu sou absolutamente contrário a isso, não porque eu seja contra a religião das pessoas, de maneira alguma. A religião é uma questão muito importante, muito íntima, mas eu realmente sou contra você usar o anseio religioso para fazer um negócio. Isso é negócio, é venda de aconchego espiritual e aconchego falso, é tudo mentira. Agora, obviamente, em torno dessas igrejas, reúnem-se grupo de pessoas que começam a se ajudar umas às outras. Então, tem ali alguém que precisa de um marceneiro e tem ali dentro um marceneiro. Então, parece que é Deus que deu essa oportunidade a essas pessoas. Mas não é. Isso é um Brasil dentro do Brasil. É como uma comunidade qualquer que passa a conviver apenas consigo mesma. É um país sempre menor do que a totalidade do que o Brasil seria. Então, dá uma ilusão àquelas pessoas que estão ali de que Deus está fazendo alguma coisa por elas, mas não está. São eles mesmos que estão convivendo uns com os outros e obtendo alguma riqueza, mas às custas de alijarem o demais do país dessa riqueza que eles fazem. Pior impossível. Seria pior se fosse um projeto, por exemplo, igualmente excludente dos demais, de um partido totalitário comunista. Os partidos totalitários comunistas fazem coisas muito semelhantes. Constroem uma pequena oligarquia de técnicos em volta do poder e eles ficam ricos, e não a totalidade do povo. Estas igrejas de falsa fé fazem a mesma coisa. Se organizam em torno de si mesmas, eles começam a ter dinheiro. Mas não é o povo na sua totalidade que está tendo dinheiro, é uma parcela do povo. Estes pequenos Brasis me incomodam muito, porque nós somos mesmo um país grande, um país de muitas pessoas, com uma enorme diversidade cultural, com uma enorme diversidade regional. Em vez de nos organizarmos para desta diversidade construirmos uma totalidade, ficamos cedendo o país para pequenos grupos, o grupo do agronegócio, o grupo das igrejas, o pessoal da bala, e então os policiais militares e a classe artística. Não vejo ninguém falar pelo Brasil. Não vejo um policial militar que fale pelo Brasil. Não vejo um líder do agronegócio que fale pelo Brasil. Ele fala em nome dele, do negócio dele. Eu, como artista, não quero falar da arte em meu nome, em nome da arte. Quero falar do Brasil. Se houver um bom país, a arte vai caminhar bem. Mas se não houver, haverá o agronegócio. Aí o agronegócio produz essa música sertaneja de má qualidade moral para ser a arte que a representa, entende? Esses pequenos Brasis. Aí essas igrejas produzem a música gospel, também de má qualidade, porque tudo que representa apenas uma parte da alma brasileira é sempre de má qualidade. Só é de boa qualidade aquilo que busca representar a totalidade desse acidente histórico que é o Brasil. Essa é a minha opinião. Tem uma fala que eu vi sua, que você fala que Jesus nunca escreveu nada, né? E que ele delegou ao outro e àqueles que levavam a sua história adiante a interpretar aquilo que ele fazia ou dizia. E com isso você fala de que é necessário, por conta desse campo progressista, uma disputa no campo da linguagem, né? da narrativa, da linguagem.
E aí eu acho que vai um pouco nesse sentido do que a gente estava falando aqui antes, né? Como que você vê essa disputa? A gente está num momento fake news, né? Muito a guerra das fake news. As fake news praticamente elas foram as responsáveis por também eleger o Bolsonaro. A gente tem um gabinete do ódio no governo federal que atua fortemente nesse sentido. A gente tem o Steve Bannon, que foi responsável pela campanha americana e da campanha no Brasil, de criar esses signos ligados aos afetos e aos sentimentos das pessoas, quer dizer, levar as pessoas a votar pelo sentimento. As eleições, elas também são muito... As pessoas não votam somente pelo racional, elas votam em figuras, elas votam em Salvador, e principalmente no Brasil a gente tem muito forte essa figura de alguém que vai ser o nosso Salvador, né? Essa figura forte, presença de uma figura de um homem, geralmente de um homem, né, que vai nos salvar. Então, eu queria que você me falasse, porque a gente está vivendo... Talvez hoje essa guerra da comunicação ela tenha mais poder, o poderio da comunicação tenha mais poder do que o próprio poderio bélico, né, de tantas guerras que a gente viu no mundo. A Guerra Fria foi um exemplo disso, era uma guerra de narrativas. Então, eu queria que você falasse um pouco do desafio da esquerda nesse campo da comunicação. É muito bem posta a sua colocação. Você não precisaria de mim, você deveria se entrevistar a si mesma, porque a sua pergunta contém tudo que eu diria, já na própria pergunta. Eu acho que a questão da linguagem é um descuido que nós, infelizmente, estamos cometendo. Isto aqui que nós estamos usando para nos comunicar nos é oferecido por uma empresa americana. Isso não é gratuito. Uma enorme quantidade de publicidades vão ser veiculadas dentro desse lugar onde nós dois estamos falando. E nós não podemos fingir para o público que isso é gratuito. Nenhuma empresa nos daria essa oportunidade de comunicação se ela não tivesse, ao mesmo tempo, ganhando muito dinheiro com ela e comunicando através dela os conteúdos ideológicos que manterão o negócio dela legalizado no planeta, entende? Então, temos que ser críticos em relação ao que eu chamo dessas mídias antissociais, que chamam de sociais e que eu chamo de antissociais, justamente porque elas promovem uma desassociação da sociedade. Eles trabalham, essas mídias, para nos organizar por grupos de semelhança, pessoas que pensam ou têm interesses iguais, para que a publicidade que eles coloquem seja mais eficiente. Então, se todo mundo que se interessa por pesca convive no mesmo lugar, o sujeito que quer vender anzóis coloca o anúncio dele no lugar onde estão as pessoas que se interessam por pesca. Isso é uma tragédia para a diversidade intelectual, porque, por exemplo, nós dois vamos ser empurrados pelo sistema a só encontrar pessoas que pensam mais ou menos como nós dois. Por isso eu tenho feito muito esforço no meu convívio através do Instagram de ter amigos de direita, porque eu sei que eu, assim, estou agredindo o sistema, entende? Eu quero conviver com pessoas que pensam diferente de mim para não perder para o sistema, porque o sistema vai me indicar apenas aquelas pessoas que já pensam como eu, o próximo. Então, isso é um ponto da linguagem, não aceitarmos. Outra coisa, essas mídias antissociais, se você pegar o Instagram dos políticos, todos eles têm a aparência de serem jornalismo. Quando você me procurou, eu perguntei a você qual era o órgão que você estava, com quem que eu iria falar. Porque uma coisa é eu falar com você, que é uma pessoa. Outra coisa é eu falar com essa revista na qual você está trabalhando. São coisas distintas. Essa revista na qual você está trabalhando, ela está sob uma jurisdição que obriga ela a ter um compromisso com a verdade jornalística, coisa que uma pessoa qualquer não está obrigada legalmente a ter, embora esteja moralmente. Então, é diferente quando eu falo com você, que é uma pessoa incluída numa publicação jornalística, do que quando eu falo, por exemplo, como eu falei com aquele rapaz que é economista, Eduardo Moreira. Ele é uma pessoa, faz uma reunião ali e tal, existe ali uma conversa que, digamos, tem maior informalidade. Entretanto, a direita, mais do que a esquerda, mas a esquerda também,
organiza opiniões pessoais como se fossem verdades jornalísticas, entende? Isso interessa a eles, que a opinião de qualquer um pareça estar baseada numa pesquisa jornalística, numa aferição de fatos jornalísticos. O jornalismo é uma ciência da comunicação. O jornalista é um sujeito muito mais treinado do que eu para observar um fato e reportar o fato a alguém que não estava lá. Agora, a extrema-direita inventou que qualquer pessoa é um jornalista, qualquer pessoa tem uma opinião que aparentemente tem a isenção que se pede que um jornalista tenha. Mas isso é mentira. Essas pessoas não... Eu falei outro dia sobre isso, esses blogs de direita, se você olhar o layout deles, é igual o layout do Globo, da Folha de São Paulo. Eles buscam ter aparência, porque isso é uma questão mesmo da linguagem. Tem o desavisado, quando bate num site daquele, ele tem a impressão que encontrou um jornal. Quando ele não encontrou um jornal, ele encontrou um grupo de pessoas que têm a mesma opinião e que estão divulgando a opinião deles como se fosse um fato jornalístico. Mas não é um fato jornalístico, é apenas uma opinião. O sujeito diz que a Terra é plana, é uma opinião. Ele não tem uma pesquisa científica que ele possa se reportar, entende? Ele vai citar outros alucinados como ele. Um jornalista responsável teria que verificar o fato. A Terra é de fato plana? E ele só poderia reportar que a Terra é plana se ele tivesse fatos comprovados. Esse é um dos aspectos do problema das notícias falsas que está diretamente ligado a todo o nosso convívio ter se transportado para o Google, para o TikTok, né? Essa nova chama TikTok. Isso. É um capital chinês. Quando os americanos se rebelaram agora contra isso, eu não acho que os americanos estão totalmente desprovidos de razão. Eu não tenho nenhuma confiança de que um capital chinês vai ser honesto comigo em relação à privacidade, mas também não tenho nenhuma confiança que o capital americano será. O Google já não é, o Facebook também não é. Então, isso é uma guerra de pessoas iguais. Sim. Nós não Aqueles temos representação. aplicativos que você fazia quando você está aqui há não sei quantos anos mais velho, tudo aquilo são aplicativos pensados, é tudo para você pegar os dados daquelas pessoas, saber o que ela gosta, o que ela quer, para você poder moldar os perfis para... Reconhecimento facial, tudo tentativas de estados totalitários. Aí eu repito, estados totalitários através da técnica capitalista ou da técnica comunista. A técnica capitalista é totalitária por concentrar riqueza num grupo mínimo de pessoas e condenar o demais das pessoas, se não a pobreza, a uma classe média que fica oscilando de acordo com os bons ou maus momentos da economia. E os estados comunistas são autoritários por condenar a uma igualdade, digamos assim, mediana a sua população e mantém o poder no grupo pequeno que domina o partido. Então, eu sou muito crítico ao poder, de uma maneira em geral. Tenho tendências anarquistas, o que me afasta dos comunistas e me afasta também dos capitalistas. Tenho tendências a... Mas o anarquismo também já pensado de um outro modo, não aquele histórico, porque aquele histórico também teve o seu tempo, mas um anarquismo ecológico, digamos assim. Coisa que eu nem bem sei o que seria, mas é uma provocação. Voltando ao teu ponto da linguagem, que é o meu campo de atuação da minha profissão. Se nós de esquerda falarmos a mesma linguagem das pessoas de direita, dificilmente nós vamos nos diferenciar deles perante o público. E como a informação que a direita traz é uma informação muito mais atraente, porque ela é uma mentira que as pessoas querem ouvir, a nossa mensagem fica condenada. Ainda mais porque os erros históricos das pessoas de esquerda são negados por nós, o que é muito mal. Toda vez que uma pessoa de esquerda defende o genocídio promovido pelo Stalin, em nome de não corroborar, e aí põe na mesa, mas os genocídios feitos pelos capitalistas também são enormes. Não estou dizendo que não são, mas negar os nossos não nos melhora perante o público. O público, de fato, na minha opinião, tem uma grande ansiedade pela verdade. Se nós vamos mentir publicitariamente para ganhar votos, como a direita faz, na minha opinião, nós vamos perder. Em algum momento, a gente acaba perdendo. Então,
A linguagem que precisamos conquistar é aquela que comunique uma verdade cristalina. Não acho que a política irá produzir essa linguagem. Quem tem produzido a linguagem da verdade são os artistas. Quando você ouve uma música do Chico Buarque de Holanda, você recebe uma informação que é uma verdade cristalina. Quando você ouve um discurso do Lula, você recebe uma informação publicitária sobre o interesse das esquerdas, a serviço dos interesses da esquerda. Quando você vê um filme como Bacurau, na minha opinião, você recebe uma informação que é uma verdade cristalina, sabe? Quando você lê A Ordem do Dia, do Exército, você recebe uma informação publicitária dos interesses ideológicos das Forças Armadas. Daí a minha esperança em que os artistas proponham a sua arte como um caminho para a verdade. Mas isso implica em que nós, artistas, não aceitemos as mentiras do mercado de trabalho no qual nós estamos, o que é muito difícil, porque não há outro. Por isso que o teatro, que é um artesanato, é um lugar, para mim, de maior liberdade que a televisão, que é uma indústria. Daí a questão do modo industrial de produção de riqueza se impor para mim de maneira tão imperiosa. Aquilo que é artesanal está na mão das pessoas. Tem menos negócio ali. É um negócio menos rentoso, é um negócio menos poderoso. Aquilo que é industrial envolve uma possibilidade de concentração de renda muito grande, que nenhum artesanato envolve. Por melhor que vá a minha peça, por mais dinheiro que eu ganhe numa peça de teatro, ela jamais vai reproduzir independente de mim. Eu tenho sempre que ir para o teatro. A televisão, eu gravo e 50 milhões de pessoas assistiam A Grande Família. 50 milhões, toda semana. A minha peça que fez mais sucesso, na melhor das hipóteses, foi assistida por 200 mil pessoas. Então, a comparação dos números mostra a fragilidade do artesanato do ponto de vista econômico em relação à indústria. De que modo valorizar o artesanato em detrimento da indústria? Essa é uma pergunta que eu faço a mim mesmo e aos economistas, para que eu possa sempre manter a minha arte próxima da verdade e não próxima da mensagem ideológica do meu empregador. Porque o meu empregador capitalista nunca vai me empregar para eu dizer o que eu penso. Ele me emprega para que eu diga algo que seja útil a ele. Às vezes, o que eu penso é útil a ele. Aí existe um momento de oportunidade comum. Às vezes, o que eu digo não é percebido pelo meu empregador como algo contrário ao interesse dele. Às vezes, há de fato uma coincidência de interesses. Às vezes, não há. No meu caso, a maioria das vezes, dificilmente há. Mas quando houve, eu habitei lá a televisão e ganhei dinheiro e participei da vida cultural do Brasil. Foi muito bom para mim, não me queixo. Mas eu sempre vivia a tensão entre a verdade e o interesse comercial de quem estava me empregando, sabe? E isso acabou, inclusive, por criar um conflito definitivo entre a minha pessoa e o sistema de produção da televisão brasileira. Eu não só deixei de trabalhar na TV Globo, eu deixei de trabalhar na totalidade da televisão brasileira, porque nenhum capitalista da televisão brasileira tem interesse na verdade como eu tenho. Teve em alguns momentos, a Rede Globo de todas é a que mais teve. A Rede Globo de todas é a que produziu para os artistas um ambiente mais livre. Mas quando a coisa fica acirrada, como ficou no momento em que o projeto de tirar o PT do poder virou um projeto determinante das elites econômicas, as divergências também ficaram grandes demais. E eu sinto que... E afora isso, enfim, houve também a entrada de outras tecnologias, o momento também... Toda tecnologia nova pede uma nova economia, né? Uma economia diferente. Então, é tudo muito complexo. Eu não consigo me organizar muito quando falo, mas espero que os ouvintes consigam organizar o que eu não consegui. Não, eu não percebo isso, pelo contrário. Eu acho que Eu vou você... abrindo muitas portas. Sim, mas é exatamente, é isso que é bom, porque a gente vai falando aqui de coisas muito importantes. Você acha que você, como você falou, né, você acabou, de uma certa forma, comprando uma briga com essas grandes redes.
A mídia, de uma certa forma, e eu acho que também, em grande parte, a gente tem espaço para outras, até para as fake news e tudo mais, que começaram também com a grande mídia, né? A gente vê isso no mundo inteiro, a Fox nos Estados Unidos, aqui também, interferindo nas eleições, nos processos democráticos e tudo mais. Você acha que o ambiente das redes sociais, você hoje que tem atuado fortemente nas redes, como hoje uma figura que fala sobre política, que é ouvido, né, sobre a conjuntura e tudo mais, como é que você vê o ambiente das redes sociais? Porque, ao mesmo tempo, ele pode ser um ambiente, como você falou, né, tem muito dessa questão das fake news e da falta de credibilidade, porque você não é, de uma certa forma, obrigado, né, até mas você acaba não apresentando as credenciais para isso muitas vezes, mas, por outro lado, também tem um ambiente de liberdade, né, de pessoas, por exemplo, que são extremamente talentosas e não teriam espaço numa mídia tradicional para crescer. Como é que você vê isso? Como é que você está atuando? Também queria te perguntar, já que como agora você tem essa repercussão dos seus posts, se isso tem atraído também muito as figuras do ódio, os robôs, enfim, as figuras que... Como é que tem sido esse ambiente das redes para você e como é que você vê o ambiente das redes para a cultura, para a disseminação de uma nova cultura? Eu digo isso tudo com grande perplexidade, com grande surpresa e com grande perplexidade. Quando o fascismo brasileiro, o nazifascismo brasileiro, se organizou em torno da figura do Jair Messias, eu fiquei muito impressionado, como todos nós ficamos. Eu nunca imaginei que o Brasil fosse um país com um fascismo tão grande e tão disposto a atuar. A partir daquele momento, eu passei a fazer comentários políticos no que tinha na minha mão, que era uma conta de Instagram que uma filha minha tinha me sugerido abrir. Nunca imaginei fazer daquilo uma plataforma para falar sobre política. Foi uma coisa bastante acidental. Num primeiro momento, eu recebi algumas visitas de pessoas agressivas e eu tentava investigar quem eles eram. E em alguns eram pessoas jovens, meramente exercendo alguma crueldade juvenil, uma coisa bastante inócua, bastante juvenil mesmo, bastante boba. E eu passei a bloquear essas pessoas porque eu não tenho tempo nem paciência para ficar educando o filho dos outros. Depois eu comecei a receber agressão de alguns robôs. Eu descobri que eram máquinas. E aí eu também passei a bloquear, porque, obviamente, aquilo era uma publicidade. Eu falava uma coisa e via um robô e publicava assim, Bolsonaro, mito, uma coisa que não tinha nada a ver com nada. Aí eu tenho bloqueados lá mais de 1.000 pessoas por causa dessas atitudes que eram publicitárias. Eu não ia deixar o meu cantinho virar uma publicidade de fascistas. Então, eu bloqueei todos eles. E fiz amizades com muitas pessoas que pensavam diferente de mim. Fiz amizades com pessoas de centro, com algumas pessoas de direita, e gosto de manter essas amizades, porque, como te disse, a grande glória para mim é reunir naquele meu pedacinho pessoas que também pensam diferente de mim. Mas o meu pedacinho é um lugar de defesa da democracia, é um lugar de defesa absoluta da liberdade e da justiça social, que são, para mim, a mesma coisa. Não há liberdade sem justiça social, nem justiça social sem liberdade. Então, é um lugar de defesa daquilo. Eu nunca usei nenhuma das ferramentas que o Instagram me oferece. Nunca paguei para um post meu ser mais divulgado, nunca pus nem hashtag. Eu me recuso a usar tudo que o Instagram me oferece. Eu nunca pedi ao Instagram que reconhecesse que eu sou eu mesmo. Como eu posso pedir a uma empresa americana que diga ao público brasileiro que eu sou eu? Está ali a minha cara. Ou as pessoas acreditam que eu sou quem eu sou. Eu tenho em torno de 600 pessoas que dizem que me seguem. Eu duvido muito que as minhas publicações cheguem a essas 600 pessoas. Acho que isso é mentira. Acho que aquilo é uma coisa aleatória. A minha resistência em participar da máquina, obviamente, me torna uma pessoa desconfortável para o Instagram. Duvido que eles vejam em mim uma coisa promissora, que eles achem que eu possa render para eles dinheiro. E eu não quero mesmo que eles vejam em mim. Eu sou inimigo deles. Eu acho que eles não estão a serviço da verdade, acho que eles estão a serviço da mentira. Deixar que eu e você usemos a rede deles para fazer esse momento de verdade é porque eles sabem que isso é o preço que eles têm que pagar
para que o fascismo use a rede deles de modo industrial, para que eles possam dizer que o lugar que eles nos oferecem é um lugar de liberdade, para que o Steve Bannon possa usar a rede para disseminar mentiras industrialmente. É preciso que eu e você, duas pessoas, possamos usar a rede também para que eles tenham esse álibi de que isto aqui é um lugar de liberdade. Na hora em que eles têm muito mais dinheiro para comprar postagens aqui, como o Bolsonaro se elegeu assim, né, com esses donos esses empresários que apoiam ele, comprando publicações dentro das redes antissociais, a liberdade já desapareceu. Nós dois não temos dinheiro para comprar 1.000, 10.000, 100.000 chamadas puxadas. Então, não vejo aí que a questão da liberdade tenha sido contemplada com o aparecimento das redes antissociais. Sinto que elas oferecem, inevitavelmente, alguma possibilidade de divulgação de algum conteúdo que é contrário ao fascismo. Mas é pouco para mim. É muito pouco ainda. A liberdade ainda é um horizonte muito distante. Acho que as redes sociais enganam. Elas vendem a liberdade, mas elas estão a serviço do comércio e não da própria liberdade. Por isso é que eu defendo uma internet como serviço público. O sinal da internet, a possibilidade, deveria haver um instrumento de pesquisa público. Eu não posso ficar refém de uma empresa privada. Cada vez que eu quero entender de um assunto, eu ponho lá o nome de um filósofo. Aquela empresa privada começa a me mandar milhares de anúncios de livros em torno daquele assunto. Aí eu nunca saio daquele assunto, porque eu fico preso pelo interesse comercial. Eu quero uma internet que seja um serviço público, que não me transforme num consumidor, que me deixe navegar por onde eu queira. Aí sim começaria a haver maior liberdade, na minha opinião. Muito bem. Eu queria te perguntar agora sobre a política. Você tem acompanhado aí tão diretamente as questões do Brasil em relação a essa frente ampla ou tentativa de se desenhar uma frente ampla, outros falam numa frente de esquerda, existe uma preocupação por parte de alguns setores, o próprio ex-presidente Lula que fala que essa frente ampla, ela com setores da Globo, judiciário, enfim, não, na verdade, manteria, de uma certa forma, seria uma frente, talvez, no sentido mais de tornar o Bolsonaro palatável, mas não mudar grandes coisas na política econômica, né? Quer dizer, manter a política econômica do Guedes, e tem outros setores que já pedem o impeachment, enfim. Você está acompanhando isso? Você tem alguma opinião em relação a essa questão da formação de uma frente no Brasil contra o fascismo? Tenho opinião e perplexidade. Como você mesma disse, toda vez que se propõe que os políticos dominam a conversa e eles propõem alguma coisa, não é ainda o povo. Eu tenho interesse numa frente ampla do povo, uma frente ampla naturalmente surgida a partir da conscientização das pessoas contra o fascismo que está no Brasil. Tenho todas as desconfianças em relação a uma frente ampla organizada pelos políticos. Foram os políticos que organizaram esse fascismo que nós estamos vivendo. Não foi o povo. Não é o trabalhador, não é o operário, não é o agricultor, não é a pessoa que não tem ambição de poder que produz o fascismo. Quem produz o fascismo é as pessoas que têm ambição de poder. Quando essas mesmas pessoas se organizam contra o Bolsonaro, todas esses fragmentos do poder, de fato, aparecem. O Lula vem e fala isso. Essa frente pode ser uma tentativa de manutenção da política do Guedes. Ele tem razão, pode ser que seja. Aí também pode vir alguém que diga assim, mas se o PT participa dessa frente, isso também pode ser a continuidade da conivência com a corrupção na política que o PT exerceu. É verdade, pode ser que seja. O PT, o que o PT quer, além de voltar ao poder? Nada, quer voltar ao poder. O que quer o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, se não voltar ao poder? Voltar ao poder. O que quer o empresariado brasileiro, se não ter representantes seus no poder? Ter representantes seus no poder. Então, todo esse jogo político, ele me interessa menos do que voltar a falar com as pessoas na rua. É preciso lembrar, na minha opinião, que o PT, que foi a melhor coisa que aconteceu para o Brasil em termos políticos,
foi a organização partidária que mais próxima esteve de representar a maioria trabalhadora do povo brasileiro. O PT surgiu a partir de pequenas comunidades religiosas, a partir de pequenos sindicatos, a partir de pequenas associações. Ele surgiu atomicamente. Ele surgiu a partir de suas prefeituras, não de sua obsessão pelo poder federal. Ninguém fala das próximas eleições municipais. Eu vivo falando, porque me desespera que as forças políticas organizadas só pensem em ganhar a presidência da República. É uma obsessão infantil, é uma coisa de crianças que querem sempre o melhor prêmio. Se nós nos dedicássemos a ter boas prefeituras, o Brasil seria um país muito mais forte do que se a gente passar todo o nosso tempo apenas pensando em ganhar a presidência da República. Deixa o Bolsonaro lá, ele não queria chegar lá, ele não ganhou essa porcaria, fique lá. Vamos lutar para ter todas as prefeituras de esquerda. O que o Bolsonaro poderia se todas as prefeituras brasileiras fossem progressistas? Ele não poderia nada. Então, eu luto pelo pequeno, eu luto pelo minifúndio, e não por um outro latifúndio. Eu não quero mais um latifúndio para o Brasil. Eu quero um país de muitos, diversos, diferentes minifúndios. Poder para as pessoas, não para o processo político. Que o processo político seja apenas a representação da vontade das pessoas. Entende? Isso é uma coisa, para mim, difícil de ceder nisso. Eu não quero ser representado. Eu não quero um político que me ofereça soluções. Eu quero um político que me ofereça um ouvido. Um político que sai da casa dele, em vez de ter um plano de governo, vai perguntar para as pessoas como é que elas querem viver. Eu não vejo nenhum político ter esse movimento, porque a Manuela Dávila tem. Manuela Dávila é uma pessoa que anda pela cidade que ela quer ser prefeita, que frequenta os bairros, que pergunta para as pessoas. Manuela Dávila tem interesse em conhecer a realidade da cidade que ela quer administrar. Agora, toda administração é apenas um momento da eternidade da vida do cidadão. Então, o administrador público, o político, ele nunca deve achar que ele é a solução da coletividade. Quando muito, ele é a pessoa capaz de executar a solução que a coletividade já encontrou para si mesma, entende? Eu sou a favor de uma política sem poder, que o poder permaneça nas pessoas. É aquela música do John Lennon, Power to the People. People pode ser traduzido por povo, mas também é o plural de pessoas. Poder para as pessoas, não para as estruturas. O poder é um problema em si, quando ele emana da pessoa e vai para a estrutura. A própria conceituação filosófica da democracia me incomoda. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Eu não diria mais assim. Todo poder é o povo e pelo povo é exercido. A autoridade é o povo, não o representante do povo. Toda vez que um policial agride um cidadão, é porque ele acha que ele é a autoridade, não o cidadão com que ele está falando. O policial deveria se sentir perante o cidadão um subalterno e não um autoritário, porque ele não é autoridade. A autoridade é o povo, que transfere para ele a execução do ato legal da autoridade. Mas a execução do ato legal, não a autoridade ela mesma. E não vejo a classe política do Brasil, nem do mundo inteiro, dedicada a não ter poder. Gostaria de que os políticos se dedicassem a não ter poder, a manter o poder no povo. Aí eles passariam a não se sentir mais no direito a ter automóveis, a ter não sei quantos assessores, a poderem comprar gravatas e paletós com dinheiro público. Eles achariam que isso realmente pertence ao povo e não a eles. Alguns países do norte da Europa dizem 10 políticos dividem um assessor. O apartamento funcional de um político na Noruega dizem que é um apartamento de 50 metros quadrados. As pessoas que estão nas funções públicas lá, parece que já se admitem servidoras do bem comum e não numa carreira pessoal.
eu tenho muita implicância com a vida política brasileira, até dos meus amigos de esquerda, até destes, que são heróis, viu? Um político de esquerda hoje no Brasil, como Freixo, que está lutando dentro desse Congresso completamente corrupto e contaminado, é um herói para mim. É um herói. O Molon é um herói. Essas pessoas, para mim, são pessoas muito importantes. O Ciro Gomes, com todos os defeitos que possa se dizer que ele tem, que talvez ele tenha, mas é um homem que está contra o fascismo, é uma pessoa que, para mim, é um herói. Uma pessoa honesta dentro da política brasileira é um herói apenas por ser honesto. Mas até destes eu me queixo. Quero um projeto político em que os políticos queiram não ter poder, em que eles aceitem que quem terá poder será permanentemente o povo. E o povo não é uma coletividade. O povo é cada um. É cada um. Eu não admito que nenhum agente do Estado, perante uma pessoa do povo, se sinta em situação mais poderosa do que ele. O que regula essas relações é a lei. Por isso, quando o soldado manda aquele desembargador botar a máscara, o desembargador deveria simplesmente ter posto a máscara. Mas o policial também não pode nada além disso, dizer para ele, ponha a máscara. Ou, se o senhor não puder, eu vou exercer o mandado comum da lei. Eu vou lhe retirar daqui, o senhor vai ser preso, enfim, seja lá o que for. Mas não pode um policial mandar um cidadão parar, como eles fazem nas favelas, sem razão alguma. E meramente vou revistar a sua bolsa sem suspeita alguma. Isso acontece porque o poder não está no povo, o poder está no Estado. Então, você não acha que assim, é menos uma questão do Estado, mas de uma cultura? O Brasil é uma sociedade que ela vem de todo um ranço escravocrata que ainda permanece. A gente vê, por exemplo, você citou o exemplo do desembargador, e a gente teve inúmeros exemplos, né, recentemente, da mulher que fala, eu não sou ele não é cidadão, né? Ele é um engenheiro, quer dizer, como se cidadão fosse uma palavra ruim, tivesse uma conotação ruim. Você está conseguindo ouvir? Estou perfeitamente. Eu fiz assim beleza. porque, então, como eu estou muito, eu falo por sinais. Então, assim, você não acha que tem a ideia que existia no Brasil desse homem cordial, freiriano, que, na verdade, acho que queria saber a tua opinião, se você não acha que isso também caiu por terra, né? Essa ideia de um povo extremamente solícito, um povo gentil, um povo que se ajuda, que se apoia, porque a gente vê, e acho que todos esses exemplos demonstram também um Brasil. E aí você falou uma outra coisa, tinha uma entrevista, você fez um post sobre a porofobia, né? A fobia ao pobre. E aí você se referia à elite, quer dizer, a elite que tem fobia pelo pobre. Mas e no caso do Brasil, que a gente tem essa porofobia sendo tratada de uma outra maneira, do pobre para o pobre, da classe média, né? E a classe média baixa, para o pobre, quer dizer, que não quer que não se sente, que quer ter privilégios em relação ao outro. Quer dizer, você não luta para que exista uma relação de igualdade no sistema daquele país. Você luta para que você tenha privilégios em relação ao outro. Então, também não tem aí que a gente desfazer toda essa questão cultural centenária que existe no Brasil, para que a gente possa pensar em governos e num Estado que, de fato, atue de uma maneira mais ligada ao povo? Com toda certeza, a grande transformação não é política, ela é cultural. E ela não é nem legal, ela é de costume. A lei é o costume escrito. Se você não tem o costume, você pode escrever a lei, mas ela dificilmente vai vingar, né? Daí a importância, voltamos aqui, ao mundo cultural, a produção de bens culturais de consumo, e a cultura é ela mesma, mesmo quando ela não é ainda um bem de consumo. Nesse sentido, mais uma vez, nós erramos. Quando nós tivemos a oportunidade de ter prefeituras e de ter até o governo federal, nós demos pouca importância aos aspectos culturais do Brasil. Ainda que alguma coisa tenha sido feita, principalmente na educação. Eu lembro que o modo de contar a história do Brasil, por exemplo, avançou muito. A Dilma se dedicou com muita justiça a fazer aquilo que se chama a Comissão da Verdade, que era uma comissão que buscava estabelecer uma verdade a respeito da tortura que foi praticada durante a ditadura de 64. Então, embora o PT, no poder, tenha feito alguma coisa,
Eu acho que o PT teve uma compreensão ainda pequena do quanto teria sido importante acreditar que a transformação através da cultura é muito mais profunda do que a transformação através da política partidária, através do poder. Bom, esse é o trabalho da minha vida, né? O trabalho da minha vida é fazer uma arte onde as questões do Brasil estejam postas, né? Aí você falou isso e você falou sobre a aporofobia e o medo do pobre. Isso é um conceito que foi criado por uma filósofa, eu esqueci o nome dela agora, o pessoal pesquisa aí, e ela tem uma fala dela Adela naquele... Cristina. É isso aí, chama TED Talk, que é uma outra coisa que eu tenho muita implicância também, mas lá ela explica exatamente por que razão a gente tem medo do pobre. E ela diz, de maneira sucinta, que as relações humanas são baseadas no interesse, numa troca. Quer dizer, eu gosto de você para você gostar de mim. Eu trabalho para você me pagar. Eu escuto o que você me diz para você depois escutar o que eu te digo. Isso é uma coisa muito natural do funcionamento da psicologia humana. E ela diz que a gente não espera que o pobre tenha nada a nos dar em troca por aquilo que nós daríamos a ele. Daí nós temos pânico do pobre, porque a nossa energia seria jogada num buraco negro e ela desapareceria. O pobre não nos devolveria nada. Mas isto é uma mentira econômica, porque o pobre é que sustenta o capitalismo, ou mesmo o comunismo capitalista, né? O comunismo industrializado. É sempre o trabalhador que sustenta, que produz uma riqueza maior do que a que ele mesmo consome, e que possibilita, portanto, os luxos dos outros. Então, o pobre tem a nos dar de volta sempre a sua força de trabalho, até o dia que ele morre. Outra coisa não era a escravidão no Brasil. Quanto ao Freire e ao homem cordial, eu humildemente resisto a condenar tanto o Freire, porque eu acho que talvez o que ele tenha percebido, e é verdadeiro, é uma cordialidade que havia na pobreza brasileira. Os pobres brasileiros têm, sim, uma cordialidade entre eles e, principalmente, uma cordialidade surpreendente em relação às elites que os exploram. Um homem branco como eu foi criado dentro da cozinha por uma série de mulheres negras, entende? E aquelas mulheres nunca me trataram, nunca passaram para mim a mágoa que talvez elas tivessem dos meus pais, ou dos meus avós, dos meus antepassados. Isso é uma cordialidade. Eu não sei se o Freire pensa isso que eu penso, se foi isso que ele quis dizer. Mas eu acho que somos um povo que tem uma certa cordialidade, sim. Mas somos também profundamente agressivos. Toda vez que os privilégios das elites ficam ameaçados, como ficou quando o PT chegou ao poder, o fascismo brasileiro se organiza e volta ao poder, como voltou agora. Então, são coisas diferentes, assim. Talvez haja uma cordialidade entre os pobres e uma crueldade entre as elites econômicas. Talvez seja isso. As elites econômicas brasileiras são de uma indiferença inacreditável. Eu convivo aqui em Portugal com algumas elites econômicas portuguesas. Nunca ouvi da boca de um deles uma palavra contra a saúde pública ou contra a escola pública. Pode ser o português mais rico, o português mais liberal, o português mais capitalista, ele é a favor da escola pública e da saúde pública. E no Brasil, um empresário em começo de vida já é contra a escola pública, já é contra a saúde pública. Então é muito diferente, né? Sei lá, alguma coisa na escravidão produziu uma elite muito desinteressada do bem dos outros, desinteressada mesmo da vida dos outros. O Brasil é um país difícil. Aquele livro fantástico do Gessé, né, A Elite do Atraso, está muito bem dito ali no livro dele. É um livro muito difícil de ser contestado. Eu hoje incrimino muito a elite brasileira da produção desse fascismo, sabe? Que ela produz para se defender do PT ter chegado ao poder. E olha que o PT está longe de ter sido uma administração que foi lesiva aos interesses dessas elites. O PT fez bons governos.
nesse sentido, né, de manter a economia capitalista funcionando. O que o PT fez de mal foi realmente uma rede de corrupção bastante assim, aquela corrupção que havia, que sempre há na vida política, o PT de fato não se opôs àquilo. Tanto é que houve já devolução de valores muito grandes e tudo. Ok, isso é verdade. Mas dizer que o PT inventou isso é mentira, e dizer que o PT não favoreceu o capitalismo brasileiro também é mentira. Agora, alguma coisa no PT, de fato, era uma revolução social. Alguma coisa no PT, de fato, ambicionava uma sociedade mais justa. É por isso que eu estava lá. E realmente as elites brasileiras odeiam a ideia de não ter mais empregados domésticos. A Dilma caiu porque ela fez a lei da empregada doméstica. A elite brasileira, a classe média brasileira, a classe baixa brasileira que quer ascender, eles não admitem não ter babás, não ter cozinheiras. Eles não admitem. Eu agora que vivo aqui na Europa, a empregada fica na minha casa. Agora, na pandemia, não vem. Mas quando vinha, 2 horas por dia, por semana. 1 ou 2 vezes por semana. Quando eu e minha mulher estamos trabalhando de uma maneira impossível, aí fica 2 horas por dia. Mas eu lavo meu banheiro, eu ontem lavei meus carros, eu passo pano no chão, eu tomo conta da minha vida. Essa é a vida verdadeira. Empregado doméstico é a raiz da maldade humana. Não deveria haver. Cada pessoa tem que ter tempo para cuidar de si. Tem que ter uma casa do tamanho que ela possa limpar. Tem que ter um jardim do tamanho que ela possa cuidar. Tem que ter os filhos que ela possa atender. Agora, as elites brasileiras, no meio da pandemia, pagam Uber para seus empregados domésticos virem trabalhar. Não sabem viver sem o apoio do trabalho doméstico. E os políticos de esquerda provavelmente também têm empregados domésticos. Eu falo muito sobre essa questão do trabalho doméstico, as pessoas parecem que essa questão não existe. A Dilma caiu, porque ela fez uma lei que protegia o trabalhador doméstico. Ela nunca foi tão mal falada pelas elites brasileiras quando ela assinou aquela lei. Aquilo é a Comissão da Verdade. Está aí os militares todos no poder negando novamente que aconteceu tortura dentro dos quartéis. Aconteceu tortura, sim. Podem negar o quanto quiserem. São fatos absolutamente comprovados por pessoas absolutamente confiáveis como Dom Paulo Evaristo Arnes. Você acha que eu vou deixar de confiar em Dom Paulo para acreditar agora num general qualquer do Exército Brasileiro? Não. Eu observo a vida. Eu confio mais em Dom Paulo. E ele escreveu aquele trabalho dele lá, Brasil Nunca Mais. Então, eu acredito, houve mesmo tortura, sim, e muita, indiscriminada e sádica. Não tem nada a ver com política, sadismo puro de homens infelizes que foram maltratados por seus pais e pelas suas mães. Isso é que é o Bolsonaro. Ele é um fascista, um torturador. É isso que essas pessoas puseram no poder para continuar tendo trabalhadores domésticos mal remunerados, subservientes, explorados dentro das suas casas, para não ter que cuidar de seus filhos, para não ter que lavar os seus banheiros, para terem motoristas que enfrentam os engarrafamentos. Aqui em Portugal, depois de uma revolução com grande conteúdo de esquerda, em 74, não existe nada disso. Eu não conheço uma pessoa aqui que tenha um motorista. Uma. Eu não conheço uma pessoa aqui que saia com a babá empurrando o carrinho do filho. Pode ser a pessoa mais rica que for. Eu conheço gente aqui muito rica. A pessoa não faz isso por um pudor cultural. Ela sabe que isso é errado, que ninguém tem direito a ter uma escravidão remunerada por um salário de fome. Isso é uma conquista do socialismo, é uma conquista da compreensão da justiça social que, queiram ou não, nos chegou através do pensamento marxista, não nos chegou através do pensamento liberal. Existe preocupação com a justiça social em alguns pensadores liberais. De fato, existe. Pedro, sensacional nossa conversa. Acho que você traz reflexões muito importantes. Você sempre muito questionador e sempre trazendo essas provocações que eu acho que são fundamentais para que a gente faça, principalmente nesse momento, que além de uma grande crise, né, de saúde da pandemia, a gente tem também uma crise política e uma crise sobre os rumos que nós vamos ter enquanto humanidade. Acho que é uma transformação que nós precisamos fazer dentro, né, enquanto seres humanos, que estamos sempre evoluindo, e também fora enquanto coletividade. Então, é muito bacana que você traga todas essas provocações, você sempre inteligentíssimo e trazendo coisas muito inteligentes para a gente pensar, e como artista também que você é, pela grande repercussão, né, que tudo que você fala tem. Isso é muito importante. Eu acho que
você estimula também que outros artistas possam fazer o mesmo, né? E através da sua linguagem levar esse tipo de discussão para muitas pessoas. Então, que bacana, que legal, o trabalho que você faz realmente é muito importante, e eu acho que em nome de todo mundo aqui que assistiu essa entrevista, eu te agradeço por isso. Então, quero te agradecer novamente por esse papo, agradecer a todo mundo que assistiu afora e acompanhou aqui com a gente, sigam aí o nosso canal e continuem acompanhando. E o que você diz aí para o final? Queria se despedir. Eu só agradecimento, cara, porque ter pessoas interessadas no que a gente tem a dizer traz muita alegria para qualquer pessoa. É pena que eu também não possa ouvir o que tem a dizer todo mundo que está nos ouvindo. Por isso eu gosto de encontrar as pessoas pessoalmente, porque todo mundo fala e todo mundo ouve. Essa tecnologia, ela fala muito, mas ela não ouve tanto. Um beijo grande para você. Beijo grande. Tchau para todo mundo. Até a próxima.